Olá, eu sou Eunides Baratieri e vamos agora refletir sobre o Evangelho do Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos contém dois textos do Evangelho. O primeiro deles, na preparação da liturgia, antes da bênção de Ramos, antes da procissão de Ramos também. Portanto, ela é uma abertura da liturgia que geralmente é acompanhada, se procede através de uma procissão até a igreja, onde haverá a missa. Nós vamos nos deter neste texto, pois o segundo evangelho já é a narrativa da paixão segundo Lucas. Então, nós vamos ficar nesse texto inicial, de Lucas 19, 28 a 40, preparatório à celebração, que narra a procissão que Jesus fez montado num jumentinho. Ele vai a Jerusalém. É interessante notar que Lucas, ao narrar o seu evangelho, ele sempre coloca um destaque: Jesus está indo para Jerusalém com os seus discípulos. Ele vai a Jerusalém, onde ele cumpre a hora, o desejo do Pai. Ele diz muitas vezes: esta ainda não é a minha hora. Portanto, ele vai chegar a sua hora, a hora da sua paixão, a hora da redenção está próxima a acontecer. Então, eles estão indo para Jerusalém e, ao se aproximarem de Betânia, ele pede a 2 dos seus discípulos que soltem o jumentinho que está amarrado logo adiante, para que ele possa subir, montar e ir até Jerusalém. Então os discípulos trazem o jumentinho, colocam os seus mantos e Jesus cavalga lentamente entre seus discípulos como se fosse um rei. Então os discípulos, empolgados, cheios de alegria, começam a louvar a Deus, lembrando todos os milagres que tinham visto realizar através de Jesus, através do seu servo, do Filho amado. E todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E no meio da multidão havia alguns fariseus, sempre estão lá, e eles reclamam: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, responde: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Portanto, fica para nós a pergunta, o exame de consciência: será que eu tenho tido coragem de falar, de anunciar a morte do Senhor, o seu imenso amor por nós? De dizer aos meus amigos que todos nós somos salvos por Cristo e que essa é a maior prova de amor, dar a sua vida por quem se ama, e Jesus é que o fez por nós. Nós devemos ter coragem, essa é a nossa missão. E os tempos estão necessitando muito que nós anunciemos, pois os nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos estão sempre mais distantes de Deus. Sejamos, portanto, evangelizadores, anunciadores do amor de Deus. Isso fica para nós como uma chamada de consciência, de missão, de responsabilidade. Eu tenho que anunciar. Não só aqueles que trabalham em pastorais é que falam de Deus, mas eu também devo falar de Deus, além de viver em Deus. Viver em Deus é o primeiro de tudo, ele vai à frente. E o viver em Deus me leva também a anunciar a alegria do Evangelho, a alegria da salvação. Porque a salvação não é triste, não é o Cristo morto, mas é o Cristo ressuscitado. É o Cristo glorioso que passou pela morte. A morte foi o caminho, mas ele nos redimiu também da morte, porque a morte não nos aprisiona mais. A morte nos liberta, nos leva à glória
em Cristo. Então fica para nós esse chamado, essa missão, especialmente nessa Semana Santa, convidar as pessoas a participarem das cerimônias da Semana Santa. Porque, infelizmente, nossos amigos, quando chega o final de semana prolongado, eles fogem para a praia, para uma casa de campo, para um descanso, para uma pesca, e se esquecem que é Semana Santa, que é um tempo de bênçãos, que é um tempo de crescimento. Vamos, então, lembrar, não é para o bem de Deus, para glorificar só a Deus, só para que Deus fique feliz conosco, é para que nós sejamos salvos e nós sejamos gratos pela graça da salvação e possamos celebrar a alegria pascal. Isso que importa de fato. Não é o cordeirinho, não é o ovo de Páscoa, nem o coelhinho que vai nos fazer felizes, mas é o ressuscitado. Queridos irmãos, obrigada pela atenção. Nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais. Farei o possível para fazer cada dia uma pequena mensagem sobre o Evangelho do dia, preparando-nos para a Páscoa. Até lá.